Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fluxo Essencial. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre processos de transição, relações humanas e propósito, e tudo que habita esse universo. E para essa conversa eu tenho o prazer de receber a Bianca Frota, que é uma terapeuta integrativa, taróloga e astróloga. Então fiquem aqui comigo e aproveitem cada insight desta conversa. Bianca, querida, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite para a gente Ai, falar um um pouco sobre a prazer. vida, sobre os nossos processos de transição. Sim. Então, eu queria que a gente começasse esse bate-papo, eu queria que você se apresentasse, você falasse um pouquinho de você, inclusive sobre o seu processo, que eu achei ele lindo, e é Ah, o que a gente vai falar aqui no episódio hoje. exato. Ai, Lu, eu que agradeço, né? Uma oportunidade. Eu já vou te falar que eu me emociono. Ah, que bom! Relações humanas, né? Relações humanas com verdade, né? Eu acho que é isso que eu sempre busquei a vida inteira. Bom, a minha trajetória, né? Eu me formei em moda, trabalhei 25 anos no mercado de moda, em grandes empresas, né? E mas eu também nasci numa família muito espiritualizada. Então, na minha vida, as coisas sempre andaram na paralela. Essa busca por filosofia de vida, por religiões, por conhecer um pouco mais do mundano, né? Um pouco mais do mundo material. Sempre foi um estímulo da minha casa, dos meus pais. Então, a gente sempre olhou para anjo, para santo, para filosofias de vida mesmo, né? Para tudo que fosse além do material. Mas a vida vai te levando, né? A vida vai te levar, vai te contando uma historinha que você precisa se formar, você precisa entrar numa faculdade, você precisa ir para o mercado de trabalho, né? E eu sempre tive uma aptidão muito por moda, né? Pela beleza. Acho que o Deus para mim já se apresentava através do belo. Fiz faculdade de moda e trabalhei muitos anos. Até que um belo dia, né? Eu falo assim, as coisas nunca acontecem da noite para o dia. Esse processo de transição ele, na verdade, nasce de um incômodo. A gente começa a sentir que aquilo, por mais que esteja bom, foi aquilo que eu estudei, aquilo que eu estava, inclusive, num momento assim bem sucedida, né, nos projetos, no meu papel profissional, mas ainda assim existia um incômodo e é aquela bendita crise existencial que, glória a Deus, ela acontece, né, para movimentar. E aí a gente vai começar a enxergar, olhar para dentro, o que está realmente incomodando, por que eu não quero mais me conectar com aquele tipo de serviço, ou de situação, ou de assunto. E aí você se abre, né? Esse incômodo te faz enxergar um pouco mais longe, né, no horizonte, para ver então o que está fazendo mais sentido. Isso aconteceu comigo por volta dos 42 anos. E pelo estudo biográfico, pela antroposofia, aos 42, a gente está entrando no nosso sétimo setênio, que é um setênio de autenticidade. Ou seja, aquilo que foi verdade, mas já não ocupa um lugar de pódio na tua vida, ele vai ceder, ele vai dar espaço para o novo. Você precisa estar atenta a esse processo. E eu acho que isso que é bonito, porque quando a crise começou a aparecer, eu validei esse processo, né? Eu me interessei por ele. Eu não sucumbi, eu não, né, não caí numa depressão, eu não fiquei triste com a situação, eu fiquei incomodada, mas ao mesmo tempo energizada em escutar do universo o que seria o próximo passo, para onde eu deveria ir. Então foram assim buscas, retiros, palestras, cursos. Voltei a estudar, me interessei por astrologia, fui estudar o tarô e de repente eu me vi muito inserida nisso e muito seduzida por tudo isso. E isso começou a ocupar um espaço tão grande dentro de mim que ele já competia com a moda, né? Entendi. Aí você foi levando os dois Eu fui paralelos. levando os dois na paralela, né? Porque eu tinha um cargo importante, tinha uma responsabilidade grande na empresa que eu trabalhava. Eu também não podia, da noite para o dia, falar tchau, né? Tem o meu lado de responsabilidade. Mas eu já fui olhando, né? Aquilo que eu te falei, olhando no horizonte, o que que a vida estava me chamando, me mostrando, querendo me contar, para me tirar, talvez, daquilo, né? Mas que fosse um processo seguro, um processo
como eu posso dizer, né? Um processo, assim, de step by step, né? Assim, Sim, devagar, claro. mas de uma forma consistente. Então, eu fui sentindo, né? Eu adoro gente. Então, eu sabia que tinha que ser uma área de humanas. Eu sabia que tinha que ser olhar... Primeiro que esses processos, primeiro, são para nós, né? Quando a gente busca, é porque a crise era em mim. Então, eu queria solucionar, eu queria entender o que estava acontecendo comigo. Sim. Nisso, eu entendo o que está acontecendo com outras pessoas que estavam vivendo a mesma coisa. Então, você começa a ver que a gente é espelho uns dos outros, né? O que está acontecendo comigo vai acontecer com você daqui a uns anos, ou já aconteceu, e a gente vai se conectando. Então, fui estudar psicologia, fui estudar, como eu te falei, astrologia, o tarô. Esse lado místico, ele também sempre me seduziu, né? Eu sempre gostei um pouco mais de tudo que é oculto, do mistério, daquilo que não é totalmente revelado e que precisa um pouquinho mais do nosso mergulho, né? Esse entrar em contato com o inconsciente, com o campo dos sonhos. Então, isso tudo foi sendo pistas, né? Para eu ir buscando, né? Bebendo dessa fonte. Chegou um momento que eu estava assim, com ferramentas já, enchendo a minha caixinha de ferramentas, começando a experimentar esse lado, né? O que seria atender uma pessoa, escutar a história dela, entender o momento de vida dela e, através do tarô, pelas cartas, poder mapear, né, um caminho de solução, um direcionamento. E realmente foram testes, assim, deixa eu fazer uma leitura para você. Daí alguém me indicava para a amiga, para a vizinha, e essas pessoas foram chegando, e cada consulta que eu fazia, eu me sentia tão preenchida, não era um valor material, né? Eu nem cobrava, né? Isso nem era um trabalho, era uma coisa de um experimento. Mas é o que eu falo, né? A gente tem um ganho material de moeda, né? A gente tem um ganho físico e a gente tem um ganho imensurável, né? Um ganho invisível. Sim. Que é você estar abastecida de energia, você estar se sentindo inteira, no lugar certo, como se você estivesse fazendo aquilo que você veio destinada a fazer. E isso não tem preço, né? Isso brilha o olho, isso cura qualquer ferida, isso te deixa inteira, te faz dormir bem, né? Não te deixa ansiosa. Então, você vai ocupando silenciosamente um lugar de mais inteireza. Foi o que começou a acontecer comigo. Quando eu estava, é como se o plano B naturalmente fosse virando o plano A, né? Fosse ocupando o lugar do principal. E eu falava assim, gente, mas essa certeza, essa felicidade, eu não estou mais sentindo na moda. O que está acontecendo? Será que meu lugar está se invertendo? Né? E aí foi um processo, né? Porque transição não é da noite para o dia, transição é processo. A gente começa a entender a crise, começa a validar, começa a buscar caminhos de solução, começa a ver o que faz sentido, o que não faz, porque também tiveram portas que eu abri e que fechei rapidinho, tipo, não é por aqui, Entendi. Não é isso, né? Eu quero uma fuga, mas não é uma fuga qualquer, tem que ser uma fuga com propósito, tem que sair daqui, fuga no sentido de buscar, né, uma alternativa. Sim. Mas tem que ser uma alternativa que tenha propósito, que me preencha. Então, eu fui testando coisas fizeram muito sentido, coisas nem tanto. E aí, como a Frida fala, né? Onde não puderes amar, não te demores, né? Esteja atenta. Nossa, maravilhosa essa frase. Esteja atenta para sair rápido, entre e sai rápido. Mas também, aonde você sente prazer, fica, né? E aproveita. E se regozija, né? Desse lugar. E aí, esse lugar do atendimento, do aconselhamento, de escutar a pessoa, de abrir uma fenda no tempo, em que aquele tempo é precioso para que ela se escute, se perceba, e que eu seja um instrumento de falar o certo, de fazer a leitura correta, honesta para aquele momento de vida. Então, isso começou a me parecer a via certa, sabe? O caminho que eu realmente, numa metade da vida, né? Caminhando para a metade da vida, eu falei, acho que é esse que é o legado, esse que é o lugar que eu preciso estar. E daí é desconstruir,
né? Desconstruir uma carreira, desconstruir um lugar, um status, um nome, né? Eu me apresentava de uma certa forma, eu tinha, né, um, um papel profissional, né, de destaque, e aí a gente vai desconstruindo isso para construir o novo, né? E isso também demora, né? E aí essa desconstrução com amor é que ela é assim, o que eu posso deixar aqui, né, para quem está nos ouvindo, é que a gente desconstrói com amor. A gente precisa desconstruir o lugar que a gente ocupou com muito amor, com muita gratidão, porque ele também foi sustentação para muitos ganhos, para muitos anos de vida, para muitas conquistas, né? Então a gente não pode, é o que eu falo, no meu caso, eu desconstruí isso num patamar alto, né, profissional. Eu não estava desempregada, não tinha sido mandada Aquelas embora, crises, né? não tinha sido uma coisa de expulsão do teu status. Eu estava ali, estava bem e decidi desconstruir. Né? Então, assim, tem que ter realmente uma certeza interna, uma coragem que é estimulada pelo amor, pela felicidade que você está sentindo naquilo que você está olhando fora, né? Até a gente estava conversando, porque a gente fala sobre... Tem as pessoas que tiveram esses momentos muito difíceis na vida, né? De um Sim. rompante muito grande, ou sentimental, ou profissional, e que essas pessoas fazem essa virada. E tem esse momento, que é o que você falou, de pessoas que nem têm tanta crise, mas de alguma maneira a vida já vai dando alguns sinais Sim, leves, mas ele vai dando. E para você também fazer uma virada, mas ele é uma coisa um pouco mais sutil. Se você tem olhos para, para né, para ver. ver, né, para você começar a se questionar, não precisa ser nada tão disruptivo, nada tão trágico para você fazer essa Exato, mudança. catastrófico, Exato, né? porque a gente abrir esses dois olhares por uma a gente falar de transição, né? Tem as pessoas que têm esses rompantes e tem as pessoas que igual você, igual eu também. Na verdade, eu fui mandada embora. Eu também comecei uma coisa que não deu certo. Foi, mas também não foi aquela coisa que eu falo que eu fui pro chão, que eu Uhum. fiquei muito mal. Eu fui entendendo. É, Falar assim, mas não está fluindo, eu estou fazendo. E não está fluindo? O que a o vida que que quer me tá dizer? é lindo você falar isso, porque tem uma carta no tarô que chama A Torre. E ela também é chamada, né, no baralho de Marsella, no tarô de Marsella original, ela é chamada a Casa de Deus. E a torre nada mais é do que nós. Nós somos uma torre. Nós vamos construindo uma história, uma vida, né, um legado, uma trajetória profissional, uma relação, né? A gente vai construindo. E no desenho da carta existe uma chama, uma labareda, como se essa torre ela tivesse sendo assim atingida por um raio e ela rompe, né? Esse raio destrói, no bom sentido. E a gente tem várias formas de olhar. Esse raio é de fora para dentro da torre ou é de dentro da torre para fora? Então, eu acho que no meu caso, eu senti esse raio de dentro para fora. A vida não precisou me bloquear, ela não precisou destruir, no bom sentido, algo que eu estava vivendo para que eu me mexesse. Eu senti esse raio, né, essa coceirinha, né, essa vontade nascendo de dentro para fora. Então, foi uma busca interna, uma busca pessoal. Então, isso é um jeito da torre acontecer. E aí, por sentir isso, eu desconstruí um lado, né, uma carreira, para construir outra. Agora, pessoas, às vezes, precisam desse estímulo externo. Então, a vida vem e te dá uma pancada, né? No bom sentido, né? Você perde um emprego, você sai. Mas, na verdade, a gente nunca está perdendo. Né? A gente nunca está perdendo. Se a gente entender que tem uma inteligência espiritual regendo toda, né, essa orquestra que é a vida, a gente está sempre no lugar certo. Mesmo quando você não está naquilo que você achava que era para você, é porque tem alguma coisa melhor, é porque tem algum lugar onde você vai servir com um dom, com um talento melhor, onde você vai se encaixar melhor. Eu sempre acho que as mudanças são a nosso favor. Né? Não, eu também acho que super assim. Eu sempre fui a favor da mudança, porque eu acho que depois de uma mudança, a gente tem sempre um salto quântico depois. Quando a gente passa pela Sim, parte do incômodo,
a gente sempre, pelo menos para mim, né, assim, sempre vai para melhor. E se não for, também não era o caminho, né? Até ia te perguntar como é que você lida, falando de relações humanas, como é que você tem visto as pessoas que são mais resistentes, né? Quais que você acha que impede a maioria das pessoas de fazer uma mudança, né, de vida, em questão, mesmo que a vida já vai estar dando alguns Alguns sinais, a sinais. pessoa ainda prefere não ver. Assim, qual que você acha que é uma dificuldade da pessoa, que é que você tem aquele olhar de talvez falar alguma coisa que talvez ela pense, mas qual que você acha que a maioria das pessoas não fazem uma mudança nesse sentido? É assim, não é uma pergunta simples e eu acho que não tem uma resposta única. Eu acho que tem muitas travas, infinitas travas, em que a gente pode se conectar. Eu acho que, assim, tem pessoas, por exemplo, se uma mulher é arrimo de família, tem os filhos, ela está num trabalho que ela é infeliz, que ela já não está rendendo, que ela não está gostando, que ela já sente que não é aquilo, mas ela depende totalmente daquilo. E eu acho que daí esse medo de não prover para a família pode ser uma grande trava, um grande empecilho. Então, ela entra num processo de sacrifício, de sofrimento lento, que num momento vai explodir alguma coisa, né? O corpo adoece, porque ele não aguenta ficar num processo repetitivo de algo que não está fazendo bem. Então, aparece uma dor, aparece uma fibromialgia, aparece enfim, mil coisas, né? Sim. Mas ela se vê impossibilitada de dar aquele salto de coragem, né? Porque tem gente dependendo dela, pessoas que cuidam de pais e que dependem daquele salário para ter, ou até mesmo de um seguro, de um plano de saúde que a empresa oferece, e aquilo é uma tábua de salvação. Então, eu acho que às vezes não é tão simples, né? A pessoa querer mudar, ela pode querer e não conseguir fazer esse movimento. Eu entendo que sempre que a gente fala um sim para a vida, né, a vida se reorganiza. Então, aquela saúde que estava, assim, como eu posso dizer, condicionada àquele plano da empresa, ela vai ser cuidada de uma outra forma, vai aparecer uma outra história. Eu sempre acredito que a geometria é sagrada, assim, as formas novas vão se encaixar de tal maneira que a assistência virá. Né? Talvez não de uma forma como era, mas de outra forma. Eu não consigo imaginar, no meu caso, falando por mim, eu não consigo imaginar assim, quem eu seria hoje se eu não tivesse realmente dado esse passo. Porque para mim foi uma coisa tão clara de que eu precisava mesmo dar um passo no escuro, trocar o certo pelo duvidoso, porque foi o que eu fiz, né? Eu troquei o certo pelo duvidoso, que também nunca é tão certo assim, né? É certo ali, né, para inglês ver, porque nunca é tão certo assim, né? Um belo dia também a empresa pode mudar toda a organização, todo o organograma e você está fora, né? Então não é tão certo, mas era dentro dos parâmetros, né? Eu troquei o certo pelo duvidoso. Mas é um duvidoso que, assim, até hoje, eu não sei exatamente quanto que vai ser o meu faturamento, quanto que eu vou, né? Qual vai ser toda a planilha anual, ela não está preenchida, mas eu entrego. Aí é uma questão de fé, de confiança, de saber que se eu estou usando o meu talento a serviço, a favor das pessoas, e o fluxo, né? Tá indo, o fluxo do amor tá vertendo aqui, não tem como a vida ir contra isso. Então a conta não fecha se eu não tiver sucesso. Então eu nem penso na escassez, eu nem penso no fracasso, eu nem penso porque eu acho que não combina, né? Não tem uma vibração, não tem sinergia nisso. E quando você faz essas leituras, que você consegue ver alguma abertura de falar, as pessoas, você acha que hoje em dia essas pessoas têm bastante dessa questão de eu sinto um pouco, eu já falei até num outro podcast, várias pessoas com esse tipo de incômodo. Chega isso bastante para você em questão não nesse caso que você fala, que eu super entendo quando você fala que às vezes é difícil, é muito difícil, por várias situações, né? Eu dei dois exemplos aqui, mas tem inúmeros, mais, né? Mas existem também aquelas pessoas que
estão nesse movimento e te procuram para você dar um novo entendimento. Existe esse movimento acontecendo, né? Existe. Porque eu tenho sentido muito isso. Ontem mesmo, Lu, eu atendi uma pessoa que tem uma habilidade para escrita, ela gosta da poesia, ela gosta da literatura, e ao mesmo tempo está numa empresa onde esse valor, essa sensibilidade dela não se expressa, não pode se expressar. E ela está, né, completamente. Imagina você querer caber num lugar em que não é o teu número, né? Vestir um sapato que dê 2 números menores, aquilo vai dar bolha, a bolha vai sangrar, você vai mancar, daqui a pouco você tem que arrancar aquilo né, com força. Então é isso, eu acho que a vida vai dando, ela está completamente agoniada, né, nessa condição profissional, sabendo que ela tem uma vocação para uma outra coisa, mas e o medo, né? E aí ontem ela chega para mim com essa questão, e a hora que a gente abre as cartas, o tarô só mostrou que o caminho, né, o caminho de clareza, de felicidade, de prosperidade, é o talento dela vir à tona. Então aparecia a carta do livro, da escrita, ou seja, mais... É incrível, porque o tarô é ilustrado, né? É como se eu abrisse o livro da sua vida de uma forma álbum de figurinhas, porque está ilustrado. Então não tem como eu falar que não é a literatura, que não é a escrita, se sai exatamente essa carta para ela nas áreas profissionais. Então ela ficou tão abastecida de coragem, de força. É óbvio que também é um processo e que ela não vai pedir demissão amanhã, né? Mas ela já entendeu que o tarô trouxe como conhecimento, né? Como o que estava no inconsciente, que precisava receber essa clareza, é justamente essa vocação para a arte, para a literatura, para a escrita, para a poesia, esse olhar, né, de traduzir a vida humana em versos, em palavras, em textos, que é o que ela tem vontade de fazer. Mas olhando para a estrutura empresarial, isso não cabe, ou seja, ela vai ter que fazer um movimento. Mas ela foi validada ali, né? O tarô validou que esse movimento é um movimento de sucesso para ela. Porque é isso, daí o sucesso vem. Vem pelas pessoas que você vai conhecer, pelo ambiente que você vai transitar. É como se fosse folgando esse espaço, né? Que estava apertado, ele vai ganhando... Vai ganhando espaço, né? Você vai ganhando área para você respirar, né? Ser. Isso. É um movimento que gera movimento, né? Total. Quando você, é que eu falo, você abre uma porta, você fala uma coisa que você vê, ela te abre uma porta para um monte Exato. de coisa. Quando você está disposta a ir atrás do que você acha. Às vezes é uma intuição, às vezes uma pessoa que te fala uma palavra, às vezes é um podcast que você escuta que você fala, nossa, que interessante. Como se aquela pessoa conseguiu, eu também consigo, né? Exatamente. Eu também vou achar esse caminho. A gente ter boas referências. Sim. Né? Referência não é você ficar... você ter boas para uma direção. Às vezes o caminho ele pode, mas você tem uma direção. Nossa, aquela pessoa fez aquela transformação, aquela pessoa seguiu aquele caminho, por que não eu? Né? Diante de tudo que eu tenho aqui, a gente conseguir ver o copo mais cheio. Exato. E não vazio. Exato. Né? Com o que a gente pode fazer com o que a gente tem. E a gente se abastecendo ao longo do caminho e se empoderando. E você falou, às vezes pode ser uma coisa, depois daqui uns anos também pode não ser, mas eu acho da gente fazer o movimento da mudança, eu acho que a gente aprende muito nisso, porque é um movimento. Então, por exemplo, sei lá, eu estou fazendo isso aqui, daqui 2 anos eu falo, nossa, é uma outra coisa, mas é um movimento, né? Você não paralisar. Ele não está estático. Exatamente. E no meu caso, qual é a essência, né, da minha vida? É a criatividade. Né? Então, a criatividade estava na moda, estava presente na moda. Então, eu criava coleções a cada 6 meses, né? Fazia estampa, combinação de cores, cartela de cores, enfim, uma coleção feminina, enfim. E agora, trabalhando com pessoas, eu crio experiências. Né? Então, a criatividade de criar momentos em que ela se solte, que ela fale de relacionamento, que ela fale de trabalho, que a gente viaje e conheça, né, uma cultura nova, e nesse intermeio da viagem a gente vai trabalhando terapeuticamente. Então, essa
criatividade de criar momentos de reflexão, momentos que tenham a ver com o que a gente está vendo fora e precisa enxergar dentro. Então, a criatividade continua sendo o meu fio vermelho, né? O fio vermelho da vida. Eu continuo segurando ele, mas ele se apresenta de outra forma. Né? Ele foi transformado, né, da forma de chegar para as pessoas. Então, não chega em forma de roupa, mas chega em forma de olhar para dentro. Eu falo que antes eu era estilista de criar o guarda-roupa e que agora eu dispo, né? Assim, as pessoas tiram as vestes para justamente mostrar a sua essência. Né? Então, inclusive nessa... que a gente está falando um pouquinho sobre a Pitonisas. Sim. Sobre as viagens, sobre os retiros, porque eu acho que o retiro ele é sempre um momento onde você, né, sai daqui da sua vida e você vai fazer um retiro, que você, geralmente é com mulheres que você faz, que você vai levar um grupo de mulheres. Como é que funciona essa parte terapêutica? Como é que as pessoas se transformam na viagem? Como é que as pessoas voltam dessa viagem? Tem pessoas que continuam fazendo esse trabalho, a parte delas, né? Fizeram a parte na viagem, teve a sua ajuda. As pessoas continuam fazendo pós-retiro, pós-viagem, esse trabalho interno de construção, de insights, porque o retiro ele faz a gente sair da nossa rotina, sim, ver outras coisas, a gente conseguir ter esse olhar um pouco mais aberto para os sinais. E depois, quando a gente volta, como é que a gente arruma isso? Conta um pouco mais da Pitonisas, essas relações humanas que você vai percebendo durante a viagem, né? Como é que conta um pouco? Muita coisa. Não, a Pitonisas começou com os atendimentos individuais, né? Então, eu recebia as pessoas no meu espaço e fazia um atendimento astrológico, um atendimento de tarô, e era um foco naquela pessoa naquele momento. Isso funciona muito e a pessoa sai dali com muito material, né, para ela refletir, para ela repensar. Tem pessoas que gostam de escrever o que estão escutando, tem pessoas que pedem para gravar a consulta, para ouvir novamente. Ou seja, tem um interesse ali de revisitar aquilo, de revisitar aquele momento. Depois eu pensei em ampliar. Se eu fizesse isso para um grupo, né, ao mesmo tempo, para 5, 6 pessoas, e a gente se ouvisse, e ouvissem essas histórias fossem se cruzando, e no que uma está falando, eu também estou trabalhando a minha questão, e daí eu escuto a outra, e a outra escuta, e todo mundo vai absorvendo, né, esse momento. Isso é muito rico, né? Porque imagina, se em 2 pessoas já é importante, já é profundo, em 5, a profundidade vezes 5, em 10 vezes 10, então a gente vai atingindo níveis de percepção maiores. A gente se sensibiliza com a história do outro, a gente dimensiona o nosso problema, porque às vezes eu acho que o meu problema é o pior do mundo. Daqui a pouco eu escuto do outro e falo, meu Deus, que sorte a minha, né? Eu só tô com isso. Ela tá com isso, mais aquilo outro. Então, assim, os retiros, eles realmente potencializam essa escuta, essa presença, essa consciência, né, de tempo e espaço das coisas, de medida, né, de peso e medida. E é óbvio que esse trabalho posterior, eu sempre me coloco à disposição para acompanhar as que gostariam de ser acompanhadas. E para algumas pessoas, aquilo que foi vivido já é tanto que ela vai precisar de talvez 6 meses para digerir tudo que ela vivenciou. Então, eu também não posso interferir no processo e tirar a borboleta do casulo antes, né? Entendi. Então, para algumas, na semana seguinte já me ligam querendo trocar sobre alguma dinâmica e outras são mais silenciosas, vão digerir aquilo com um pouco mais de tempo. Numa viagem, por exemplo, tudo fica muito evidenciado, porque o grupo daí já vai para 20 pessoas, né? 20 mulheres juntas. Então, você imagina que são 20 universos, né? A gente tem as idades são próximas, né? Então, nunca tem alguém muito destoado, né? Então, as histórias de vida estamos vivendo a mesma fase, acho que é isso que eu quero dizer. Tá. Né? As idades são próximas, as histórias são próximas, mas ainda assim são 21 realidades distintas. Então aparecem afinidades, aparecem também
como é que eu vou dizer? Não seria uma rejeição, mas às vezes um incômodo, né? Não sintonizo tanto com essa história daquela pessoa. Mas aí entra a empatia, o respeito, a resiliência, que são coisas que a gente também precisa trabalhar o tempo todo. O discurso é muito bonito, né? De ser empático, de olhar para o outro, de somos todos um. Mas daí a hora que o incômodo aparece, o quanto em mim cabe, né, a diferença. O quanto eu estou aberta a escutar uma opinião que é divergente da minha, a demorar um pouquinho mais num lugar que para mim não interessa, mas que todo mundo está curtindo comprar e, enfim, e tirar foto. Então, uma viagem é um exercício vivo da humanidade. Nossa, lindo isso. Né? É o exercício vivo, é a prática, é a humanidade na prática. É você ceder, é você encantar, né? É você, o quanto eu encanto as pessoas, né? Com a minha presença, o quanto de mim transborda, né? Alegria, leveza, ou o quanto de mim é fardo, né? O quanto torno o ambiente pesado com os meus comentários. Então, eu acho que, sim, sutilmente é uma terapia intensiva, né? Que está acontecendo ali. E, obviamente, pessoas estão mais abertas, pessoas não estão tão abertas, mas nada é por acaso, porque eu não obrigo ninguém a viajar comigo. Claro, né? claro. Eu lanço um projeto, uma viagem, eu conto a história, o propósito dessa viagem, o que a gente vai trabalhar nesse lugar, e as pessoas se conectam. E algumas se conectam assim, nossa, é para mim, eu quero, eu preciso ir, eu tô nesse grupo, eu já me vejo lá. Da onde vem essa necessidade? É do ego? Talvez não seja o corpo também falando, está na hora de você estar num grupo desse para receber e para trocar, né? Porque a gente não recebe somente, a gente também entrega, né? Então, eu acho que assim, existe o meu papel, né, de proporcionar, de idealizar, de pesquisar esses lugares e de fazer a lição de casa, né, direitinho, da gente ter ali um repertório diário de acesso a essa consciência, de estímulo, de momentos terapêuticos, mas tem também o interesse individual de cada uma de estar ali e de fazer daquilo algo bom para a vida, né? A gente comentou outro dia, eu falei, eu tenho relatos das meninas que viajaram que são lindos, né? Que falaram que quando estavam vendo as paisagens, estavam também revisitando paisagens internas, né? Cenários internos que estavam apagados e que reacenderam, né? Revivaram com esse estímulo da viagem. Então, é um processo contínuo. E eu me coloco à disposição de acompanhar quem deseja ser acompanhada, né? Eu não posso invadir, não posso extrapolar o meu limite, né? Mas, com certeza, como terapeuta, eu me coloco à disposição de dar esse acolhimento, né? Antes, durante, depois. E a Pitonisas tem uma manutenção por si só, o projeto é de manutenção dessas atividades. Então, assim, a gente se torna uma irmandade. Assim, é um grupo, né? Imagino. É um grupo que se mantém ativo. Hoje mesmo eu estava vindo para cá e no grupo, um dos grupos de Caminho de Francisco, que foi uma viagem que a gente fez em 2022, as meninas vão se encontrar amanhã, né, para matar saudade. Ou seja, a gente já tem 4 anos dessa viagem. E eu estimulo, eu mantenho esses grupos ativos e também por si só eles se mantêm por afinidade. Então, é uma coisa boa, né? Senão não se perpetuaria, né? E você tanto também tempo. deve aprender muito, né? Muito. Porque eu acho que quando a gente está falando aqui de relações humanas, né? A gente só aprende no contato com o outro, com a interação com o outro. Você Exatamente. Por mais que eu falo assim, né, sobre ser espiritual, sobre você autoconhecimento, sobre consciência, mas você só vai ver isso na prática se você realmente aprendeu em contato com o outro. Exato. O quanto em mim também, né? A flexibilidade precisa acontecer, a aceitação precisa acontecer. Você vai lapidando algumas coisas ao longo do caminho, não é? E eu tinha uma ingenuidade, né? Eu queria que a experiência da pessoa fosse impecável, fosse 100%, que não tivesse nenhum senão. E quem sou eu para ter esse controle, né? Eu precisei descer desse lugar que eu me coloquei, de oferecer, de querer cercar, para que não tivesse nenhum problema, nenhum... E aí, de repente, chove no dia.
Quem sou eu para controlar a chuva? E aí a gente não pôde fazer tal passeio, né? Ou então a pessoa chega, o ar-condicionado do quarto não está funcionando. Assim, tempos atrás, eu ficava sem dormir, porque eu achava, ai meu Deus, eu promovi essa viagem e aconteceu tal coisa. E eu comecei a pensar que, assim, ninguém passa por algo que não precisava passar. Até aquele incômodo, até aquela raiva que veio à tona, até aquele desconforto que apareceu, precisava aparecer para a pessoa, para mim, para o grupo, porque todo mundo vai ter uma ótica para isso, todo mundo vai ter um aprendizado com isso que acontece. Imagino. Então é muito rico, até o problema não é problema. Ele é um aprendizado, ele é um professor ali. Como eu vou reagir àquilo, né? Porque tem uma frase, né? 10% é o que te acontece, 90% é como você reage. Total. E o que eu reajo, da forma que eu reajo, é aquilo que eu tenho guardado, é o meu recipiente, né? É o meu repertório. E a minha mãe sempre fala, né? A nossa boca fala do que o coração está cheio. Então, se eu relevo, se eu deixo passar, se eu levo de boa, é porque eu estou mais em paz comigo mesma. Agora, se aquele probleminha é um inferno, o quanto de inferno tem dentro de mim? Então, tudo dá margem a muita reflexão. E eu acho que isso é o grande presente desses momentos, dessas oportunidades. É lógico que a gente quer conhecer a Turquia, o Marrocos, a Capadócia, a Itália, isso tudo faz parte. Mas é o que acontece nas relações. Eu sempre falo, é sobre pessoas, é sobre estar em grupo, é sobre aprender umas com as outras, né? Somos espelhos o tempo todo. Então, com quem eu me conecto, né? O que eu estou refletindo e o que está se espelhando através de mim. E por aí vai. E essa parte das pessoas abrirem a sua vulnerabilidade, de expor, isso acontece? Eu não sei se eu teria um pouco de resistência, assim. Uma coisa que eu preciso trabalhar, assim, num grupo, me abrir. As pessoas naturalmente se abrem. Então, é muito porque, assim, é o que surpreendente. Você fala, você acaba aprendendo muito com o outro. Sim. E, às vezes, na forma que você fala, às vezes a pessoa pode ter uma palavra, uma direção, um conforto que, se você não tivesse falado, talvez você não tivesse tocado seu coração ou você tivesse parado para pensar, né? Sim. Geralmente as pessoas se abrem. Então, é muito surpreendente, porque às vezes você fala assim, né? A gente tem a gente faz uma leitura rápida, né? A gente fala assim, nossa, a Lu é muito séria, talvez ela não se abra, talvez ela fique mais contida. De repente, no segundo dia, numa roda, que a gente faz, né, as nossas rodas de conversa, você se debulha de chorar e lembra de uma situação da vida que o próprio movimento ali da viagem repercutiu em você. Eu vi agora, recentemente eu voltei do Marrocos, né? E eu vi uma menina, tinha uma pessoa, era a mais velha do grupo, né? Não vou falar o nome. Sim. Mas enfim, tinha uma pessoa mais velha, um pouquinho mais velha que nós. E aí sempre muito preocupada com ela, né? Se a gente estava andando uma distância muito longa, se ela não estava cansada, se ela precisava de um remedinho. E me veio muito, assim, a relação dessa pessoa com a própria mãe. Ela viu naquela mulher mais velha, eu senti, né? Eu senti que ela estava enxergando ali, além daquela pessoa, a mãe. E eu chamei ela de canto, né? E falei, olha, eu tô percebendo isso. E ela chorou. Ela não tinha se ligado que era uma atenção e um carinho que ela gostaria de fazer para a mãe e não pode, porque mora longe, tem uma distância. E ali ela pôde cuidar de alguém mais velho. E aí, a hora que eu percebi, porque eu tenho esse olho, né? Ali eu estou balizando o tempo todo, estou sentindo o tempo todo a energia do grupo, os movimentos, né? Então, eu falo, é um trabalho contínuo 24 horas, né? Imagino. 24/7. E aí eu percebi isso, chamei, né? Tem coisas que eu falo abertamente, que eu percebo no grupo e falo abertamente. Tem coisas que eu chamo individualmente e falo. E às vezes desperta, ela estava fazendo aquilo realmente, assim, de uma forma inconsciente, mas a hora que eu falei, ela se emocionou e fez todo sentido para ela.
Então, é muito relativo. Tem pessoas que, sim, se manifestam, falam, se expõem, se sentem seguras para falar de uma dor, da dor de um filho, da dor de um relacionamento. Tem pessoas que só de ouvir já estão sendo trabalhadas, né? Porque estão vendo que alguém teve coragem de falar talvez o que ela perceba. Tinha uma pessoa nesse grupo também que não falou para mim assim, nossa, tiraram tantas fotos de mim, porque a gente está o tempo todo, né, com o celular na mão. Tiraram tantas fotos de mim, colocaram tantas fotos no grupo. Eu tô me vendo tão bonita. Eu nunca gostei de tirar foto. Eu nunca fui de tirar foto porque eu não queria me ver. E agora eu gostei de me ver. Então, isso para mim é um presente, assim, na viagem. É um presente, porque foi um ganho de percepção de si mesma, de se ver bonita, de se ver sem preconceito, sem julgamento, né? E pelo olhar do outro, né? Porque não foi ela tirando uma selfie, foi alguém que registrou um momento em que ela virou, que o cabelo esvoaçou, que o vestido, uau, né? Aquele momento de feminino, Sim. à tona. Então, é muito especial, Lu, é imensurável esses ganhos, sabe? Que são o tempo todo eles estão acontecendo, eles estão nas entrelinhas. Então, não é simplesmente ver a mesquita, né? Ou ver a torre, ou ver o monumento, mas é o que a gente está vendo acontecer nas pessoas. De novo, eu falo, é sempre a riqueza tá, o tesouro é humano. Né? O tesouro está nas pessoas. E deixa eu te perguntar, isso você acha que aconteceria se fizesse um grupo de homens? Olha, eu tive viagens que eu abri para homens. Então, por exemplo, puderam ir casais, né, amigos. A gente estava na Turquia e tinham 5 homens. E eu, na mesma pegada, né? Roda de oração, de conversa. Não é oração, né? Mas seria uma meditação, uma sintonização ali mais espiritual. E eles deram um show. Jura? Eles choraram, eles se emocionaram, eles cuidaram das mulheres. Pra mim isso. Eles cuidaram das mulheres. Na Turquia, a gente vai até a casa de Maria, né? E eu queria que tivesse um momento ali delas receberem do masculino, né? Receberem, porque Maria recebeu de José muito, né? José foi o companheiro dela. Então eu queria que as Marias ali, eu vou me emocionar. Por favor, tivessem esse aconchego, né, dos homens do grupo. E eles foram tão gentis, sabe? Então, foi lindo de ver esses homens desabrochando. Óbvio que tiveram vários momentos de quinta série, vários momentos de piada, né? Que eu estava ali falando uma coisa séria, eles falavam uma besteira. Mas foi muito leve, foi muito gostoso ter homens no grupo. E Caminho de Francisco é uma peregrinação que a gente faz de Roma até Assis. E ano passado, até o meu marido foi. E foi lindo também, sabe? Ao longo do caminho, você vê esses homens desmontando um pouco, sabe? Soltando os pesos, aliviando a mochila, literalmente. Entendo. Porque eles ocupam um lugar, né, do provedor, né? Tem uma preocupação. E eu vi esses homens se tornarem mais meninos, mais leves, sabe? Levitarem ali no caminho, na caminhada. E foi muito especial. Então, assim, eles são bem-vindos, né? A Pitonisas é um espaço terapêutico que acolhe gente, acolhe o ser humano. Então, porque, assim, esses movimentos a gente acaba vendo mais pelo feminino. Por isso que eu te perguntei. Porque, querendo ou não, a gente está falando... Tem se falado muito na rede social, se não estou falando aqui, do papel do homem que mudou muito o papel deles, né? Como é que eles também trabalham isso? Eu acho que eles têm pouca oportunidade, pouca chance. É um condicionamento cultural de uma vida, né? Estou falando desde, sei lá quanto tempo que existe um formato que hoje não existe mais. Então, como é que os homens também, a gente fazer trabalho para eles resgatarem o papel deles, a mudança desse papel, na verdade. Sim, eu acho que é desmontar um pouco, né? Desconstruir desse papel. Um pouco. E como é que numa viagem, numa vivência dessa, através de uma terapeuta como você, eles irem. E eu fiquei assim, não achei que fosse.
Eu acho muito saudável Eu acho quando a super gente tem essa saudável. troca. Eu acho que tem alguns projetos que eu faço que são femininos realmente, né? Então a gente vai para a Índia ano que vem. É uma viagem muito feminina. A gente tem um trabalho muito do feminino ali. Mas outras propostas, o Atacama, a própria Turquia que eu vou fazer de novo, os homens são muito bem-vindos. E eu acho lindo, sabe? Acho lindo porque a gente dá espaço para eles acessarem essa vulnerabilidade, essa Claro, conexão espiritual que sim, muitos deixaram, né? Porque tiveram que olhar pro dinheiro, para máquina, né? Para máquina sim. profissional, né? Enfim. E aí é uma oportunidade de dar essa chance para eles terem esse reencontro. E é lindo, né? Porque daí nada melhor do que você estar num grupo, estar na natureza, estar se observando, estar sendo estimulado a isso, a esse olhar. E eu acho que também é aquela que eu falo, o equilíbrio da energia do masculino e do feminino que todos nós temos, né? Sim. Mas talvez pela mão, eu acho que devem ter homens que fazem o trabalho que você faz, mas vem pela mão do feminino, essa parte do Ah, sim. intuitivo, de você que você fala que você percebe, isso vem muito da mulher, né? É, Então, assim, é, a gente trabalhar essa parte também do homem, que os homens queiram cada vez mais, né? exato. Fazer esse tipo de abertura, Eu, essa s- desconstrução tão é, necessária hoje em dia, né? A gente não, tudo é tão radical, vamos voltar um pouco para o equilíbrio, né? Do nosso masculino e feminino, do nosso olhar para eles de uma outra forma é também, de uma lindo. forma de acolhimento. Eu sou muito movida a imagens, né? Você foi falando e me veio muito a imagem de um torno, né? Da cerâmica mesmo, do barro, né? De que você tem aquela argila densa e você precisa ir pondo água para que, né? E o pedal ali embaixo, né? O torno e você vai moldando e vai colocando água nessa argila até ela dar um novo formato, né? Então, o quanto a gente precisa amolecer às Sim, vezes esse corpo, esse jeito de viver, esse automático que a gente fala, né? Então não é negar a tecnologia, não é negar todo esse suporte tecnológico, mas assim somos de carne e osso, né? Então a gente precisa desse toque, esse toque sutil que vai chegando pela palavra, vai chegando pela fragrância, vai chegando pelo movimento, né? Quando a gente faz o círculo, né, para nossa sintonização de manhã, nossa intenção, é um formato, né? É redondo, então não tem aresta, não tem bico para acumular nada ali naquele cantinho, né? É circular, é espiral, então vai subindo uma energia nesse círculo, nesse grupo. Eu acho que dar essa oportunidade é maravilhoso. para todos, E eu né? acho que eles estão disponíveis, né? Eu acho que precisa chegar. Nós, mulheres, precisamos convidá-los. Todo mundo tem um irmão, todo mundo tem, né, o pai, o marido, o primo. Cabe a Sim. nós fazer o convite. Eu acho que eles precisam ser acessados, né? Podem ir numa primeira vez, assim, sem um pouco meio incrédulos, mas eu acho que é desbravador, é bonito. Nessa parte, até conversando, eu fico pensando, poderia existir tipo um grupo só de homens com uma mulher fazendo esse olhar? Ou você acha tipo assim, como assim? Quando a gente fala de vulnerabilidade, eu acho que só por estar entre mulheres, elas se Estão mais permitem mais. disponíveis, né, para Isso. falar. Eu acho que também aconteceria a mesma coisa com os homens, né? De realmente ali colocar dificuldades, desafios, as dores, enfim. Talvez só entre homens, você acha que eles se abririam mais ou não? Eu acho que sim, acho que talvez eles se sentissem mais confortáveis, né, meio de homem para homem, né, assim. Talvez um outro homem conduzindo, ou uma mulher. Eu nunca me imaginei nesse lugar conduzindo um retiro só para homens, mas por que não? Né? Eu não falei que a criatividade é o ingrediente do meu trabalho. Talvez eu sei lá, pense, né, daqui para frente em oferecer, ter uma proposta assim. Eu já tive, como eu te falei, alguns homens em alguns eventos, em alguns retiros, e a experiência foi maravilhosa. Eu acho que o grupo heterogêneo também é muito interessante. Mas quem sabe, né, fazer uma viagem só de homens ou um retiro só de homens
pode ser Um começo deve ser interessante, deve ser interessante. Eu acho que vou deixar essa sementinha num solo quentinho aqui dentro para ver ela germinar. Quem sabe ela porque a gente tem visto acontece. tantas coisas, né? Eu acho que é Já existe, né? Já existem terapeutas que fazem esses trabalhos. Mas eu, Bianca, nunca fiz ainda. Acho muito interessante. Exatamente por isso, né? A gente precisa se desenvolver como ser humano. Sim. E só nesses retiros, quando você sai um pouco, né, do seu dia a dia, que você encontra outras pessoas, que abrem um outro tipo de energia, onde as coisas acontecem realmente. Né? Eu acho que você precisa, né? Eu acho que é um respiro para a alma. Você se organizar ao longo de um ano, você definir, assim, sei lá, 4, 5 momentos em que eu vou cuidar, sabe? Me isolar para alimentar essa alma, alimentar esse espírito. É como se a gente reabastecesse, né? Enchesse o tanque de gasolina. E eu né? que eu acho, né? Eu acho que muitas coisas que eu vejo, estava até comentando com você, como é que a gente consegue trazer mais presença na nossa vida, no nosso dia a dia, com coisas que a gente já faz, para a gente conseguir ter esse olhar. Por exemplo, a pessoa vai num retiro, sei lá, de tempos em tempos. Quando ela se sente, talvez, esse estado de calma, de tranquilidade, de observação, de autoobservação, quando ela volta para o dia a dia dela, ela consegue, aos poucos, porque é muito difícil a gente mudar um condicionamento, a gente trazer um pouco mais de presença, para em momentos que a vida está falando com a gente fala, nossa, tem alguma coisa. A gente ativa um estado de presença, né? A gente ativa esse negócio, fala, nossa, você consegue, no seu dia a dia, eu acho importante como é que a gente traz no nosso dia a dia. Porque o retiro, ele é super importante. O retiro, ele traz isso pra gente. Sim. Como é que a gente trabalha na volta, né? Isso. Como é que a gente sustenta isso? Pra gente realmente, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente viveu, cada vez mais a gente se permitindo estar mais presente no nosso dia a dia, pra gente conseguir ter essas aberturas de consciência quando algum momento, quando alguma emoção vem, quando alguma situação acontece, como é que eu quero reagir perante a isso? Vou de novo reagir daquela maneira? Eu descobri lá no retiro que eu estava sendo muito reativo. Está acontecendo de novo. Então, acho que quanto mais presente a gente vai se permitindo, e isso é um trabalho, né? Não acontece de um dia para o outro. Os retiros, eles são uma imersão. Sim, né? Então, imagina que a gente potencializa ali, a gente tem um acesso mais profundo. E aí, a gente volta para a rotina e a gente precisa encontrar, né, essa paz no cotidiano. Então, assim, é achar o divino no ordinário. Belo, adorei. né? É achar a beleza em lavar louça, escutando uma música, e o teu pensamento está projetando coisas boas, enquanto aquela água está limpando a sujeira do prato. Você também está intencionando que essa sujeira do corpo, da casa, da relação, também está sendo limpa. E aí você vai tomar banho, que também é um outro hábito cotidiano, você se imagina, né, naquele processo de limpeza, de pureza, de conexão com a fonte, né, uma água que cai de cima. Né? Então, assim, são pequenas relações que você começa a fazer. Né? O ruído da casa, o som da casa. Será que eu não quero... Lá no retiro eu ouvi os pássaros, eu ouvi, sei lá... o som da natureza. Será que eu preciso baixar um pouco o ruído aqui ou colocar uma playlist que me lembre sons da floresta? Sei lá, você vai criando um espelhamento do que foi vivido lá para o teu dia a dia. Ao invés de ouvir no carro, né, uma música que não vá te acrescentar, faça pequenas substituições, né? No retiro, por exemplo, a gente não bebe, não tem, né, refrigerante, não tem... Então, procura ingerir também algo que vai te limpar, te purificar. Eu entendo dessa forma, sabe? Eu acho que são pequenos hábitos, pequenas mudanças que a gente pode fazer que se tornam significativas. E são as pequenas coisas que... É no pequeno, é no detalhe, é no detalhe que mora a mudança. Tudo isso que você falou, eu concordo totalmente. O que não inserir mais coisas para a gente fazer, como é que a gente faz
É um com as passinho, coisas né? que a É um gente já passinho faz. devagarzinho. Quando você vai ver, você tá numa outra vibração. Você percebe como é que... Outro dia eu trouxe a doutora Carolina Juliano, que é uma médica integrativa, e eles trabalham muito na parte da saúde, essa forma integral de ver a vida, né? E ela fala, como é que você se sente quando você vai dormir? Como é que você se sente quando você acorda? Ou você desmaia quando você... Sabe? Os teus primeiros pensamentos, né? Isso. E essa autopercepção que a gente vai tendo durante o nosso dia a dia, quando a gente vai aumentando a nossa consciência. Tem uma coisa que é bonita, né, Lu? Que assim, os instantes podem ser infinitos. É lindo. Né? São instantes que se tornam infinitos, porque naquele instante, um olhar, um pensamento, uma contemplação de um pôr do sol, foi um instante que você saiu na janela e você viu aquela golden hour, sabe? Aquela coisa, aquele céu laranja, sabe? É um instante e aquilo se torna infinito dentro de você. Você vai colecionando coisas bonitas, né? O Deus tá no belo. Sim. Você vai trazendo essa beleza para dentro. Como é que se preenche, né? Como é que você traz esse estado de calma, de preenchimento no seu dia a dia? É que eu falo muito, né? Eu amo São Paulo, eu estou aqui há 24 anos, sou do interior, mas eu adoro sair de final de semana exatamente para ter esse contato com a natureza. Mas eu gosto de São Paulo. Só que o São Paulo é uma selva de pedra. Como é que eu trago essa beleza que você fala para dentro de São Paulo, que estou falando, né, tem interiores que são bem tranquilinhos. Nós estamos falando da grande São Paulo, assim, da capital principalmente. Como é que você traz uma beleza dentro da sua casa? Mas com uma vida... planta, mas assim, temos apartamento. Eu tenho uma vista de... É um apartamento. Então, como é que você, dentro da sua casa, o seu templo, você consegue trazer isso um pouco, mesmo morando numa cidade grande? Porque assim, quando a gente precisa. É quando você refina o seu olhar, porque eu ando na rua e, embora seja uma calçada de pedra, eu sempre vejo uma plantinha saindo no rejunte de um tijolinho com o outro ali sabe? Eu sempre vejo um fungo saindo na árvore e eu falo, olha a vida se manifestando, né? Olha que lindo a natureza. E eu tô ali, buzina, farol... Você consegue ter esse olhar, e o né? motoqueiro, e eu consigo ver o fungo que está nascendo na árvore. Outro dia eu até estava caminhando com a minha família, a gente saindo de um restaurante a pé para casa, eu parei na árvore e falei, gente, daí eles falaram, mãe, como assim? Fica olhando o fungo. Eu falei, gente, olha que lindo, eles estão, parecia até um degradê, sabe, uns pequenininhos, eles iam aumentando, eu contemplei. Pode me chamar de louca. Nossa, não tem problema. Super. Mas aonde meu olho ele para? Nisso, na vida que está pulsando, na florzinha que está querendo nascer no meio do meio fio ali de pedra. Eu posso me conectar com o que deu a fechada no carro, Total. e que buzinou e que xingou. É o filtro, né? Qual filtro está aberto do meu ser? Né? Eu prefiro a contemplação, a natureza, o belo, o divino nessas pequenas coisas. E, de novo, no detalhe, né? É no detalhe que a mudança acontece. A gente sempre fala de coisas grandiosas, mudanças grandiosas. Não é megalomaníaco. Não é. Eu acho isso que a gente... Quanto mais a gente tem esse tipo de conversa, mais a gente tentar ver as pessoas entenderem que é no simples. Exato. Feliz no simples. Feliz no simples, literalmente. Mas é incrível, é por aí, é um caminho sem volta também. E é engraçado, como eu tenho pessoas que vieram, né? A Pitonistas tem 7 anos, então eu tenho desde 7 anos, pessoas que continuaram, que fizeram o primeiro evento, a primeira viagem, e continuam. E eu vejo a flexibilidade acontecendo, é como se fosse uma musculação. Você chega na academia, você não consegue pegar 50 quilos, você vai pegar 5, 10, 15, um dia você chega nos 50. Acontece no processo terapêutico, né? Nesse processo de desenvolvimento espiritual, do olho, né? Dessa sensibilidade. Então, hoje, também num grupo... Bom, eu tenho 500 grupos no meu WhatsApp, né? Mas hoje, a gente vai fazer uma viagem agora em junho para França, os caminhos de Joana d'Arc. E eu, há pouco tempo... É lindo esse caminho. E eu, há pouco tempo, falei para elas, olha, Joana vai começar a se apresentar para vocês. Ela vai aparecer no sonho, ela vai aparecer numa revista, num Instagram. Vocês fiquem atentas, porque ela se apresenta. E aí eu tenho uma juíza nesse grupo, e ela hoje me mandou printou lá a tela, que era eu nem sei falar direito se era
Ai, como fala? Um documento, vamos chamar de documento. E requerente, o requerido, aquela coisa. E o nome da pessoa era Joana d'Arc. Gente. Ela printou e falou: Bi, ela está se apresentando. Tempos atrás, ela ia ler esse nome e ia achar, nossa, que mãe louca, dar um nome desse para uma filha, né? O julgamento, a exclusão, né? Hoje, ela me printou, se deu o trabalho de pôr no grupo, de associar que a gente está indo fazer a viagem de Joana, que Joana está se apresentando. Ou seja, as pessoas vão flexibilizando, elas vão abrindo espaço para esse sutil. É um treino, né? É uma musculatura. A gente fala, né, da musculatura anímica. É estimular o músculo da alma. Você abrir o olhar, a sensibilidade para enxergar essa sutileza que faz a diferença. Total diferença. Eu acho que se a gente ficar muito no racional, muito aqui assim, a gente não consegue, principalmente, entender muitas coisas, Sim. Os desafios que a gente enfrenta, se a gente ficar muito no material, no racional, essas coisas mais sutis, esse olhar precisa fazer parte. Tem horas de que a gente nós. precisa entender o que a vida tá nos perguntando, né? Qual é o capítulo que ela está querendo encerrar da nossa história, né? A gente é muito apegado, né, ao nome que construiu, à posição que ocupa na empresa, mas às vezes a gente pode mais, e não é mais no sentido de grandiosidade, às vezes o mais está na simplicidade, é você realmente desconstruir e fazer um outro trajeto que você vai encontrar mais significado, né? Às vezes o significado vai estar escancarado ali numa coisa até menor do que você faz, mas ela tem mais verdade, tem mais interesse. Então, a gente precisa estar atento a esse sinal, né? A essa vontade da vida para... O que a vida quer de mim? Né? Pergunta isso, né? Quando você acorda, o que a vida quer de mim? Então, às vezes, ela quer que você descanse, ela quer que você arrume tempo para um hobby, ela quer que você se divirta, ela quer que você... Viva e não sobreviva. Exato, né? Que você saia da rodinha do hamster para viver uma experiência nova. E dá uma colher de chá para a vida, né? dá uma molezinha para ela, né? Porque eu tenho certeza que a gente ganha quando a gente faz isso. Quando a gente experimenta. A gente sempre sai maior de uma experiência. Não tem como. Bianca, fala para mim, na sua experiência desses 7 anos de pitonisas, nessas viagens, o que mudou em você? O que você tem pensado? O que essa viagem sempre traz? Uma viagem traz, é um total. Eu vou me emocionar de novo. Você engrandeceu, porque eu acho tão linda a sua história e tudo que você oferece. Conta assim. Eu acho que é um grande no coração, né? Não é um grande de status, de conta bancária, não é por aí. Mas com certeza eu engrandeci, né? Eu falo que cada viagem, cada processo, parece que eu estou resgatando fragmentos de vidas passadas, lembranças, atravessar o deserto do Saara, encontrar com os nômades. Isso foi uma experiência visceral para mim. Eu tenho um pai que saiu com 12 anos de casa, então ele foi passando de casa em casa, de tios, de avô, até chegar saiu de Minas, foi para o Rio de Janeiro, foi parar em Santos, que foi onde ele conheceu minha mãe. Então, um nômade, né? Literalmente um nômade, sem casa própria, né? Vivendo quase que acampando, né? Em vários lugares. Eu me sinto, né, uma cigana, você pode ver aqui os adornos, né? E aí, quando a gente está lá no deserto, o povo do deserto se veste assim, se adorna assim, se tatua com símbolos. Eu sou fascinada por símbolos. Então, pela segunda vez, eu tive a oportunidade de estar, né, perto do povo nômade. E isso resgata em mim esse fragmento, né, de uma vida passada. E o que eu posso falar? Desses 7 anos de pitonisas, é que nessa viagem, inclusive, eu descobri que os berberes, né, os nômades, eles têm um alfabeto, que é um alfabeto fonético. Então, não é uma letra reconhecida, é um alfabeto de símbolos, né? São forminhas. E eu pedi para o nosso guia, nem o guia sabia o alfabeto, porque é uma coisa raríssima de um povo, assim, ancestral. Ele foi atrás de quem sabia escrever e eu pedi para ele escrever: obrigado, Bianca, porque eu preciso me agradecer
por A gente esquece, por né? ter me ouvido, sabe? Por ter tido todos esses insights, essas crises e não ter me reconhecido mais num certo papel e ter tido coragem de virar, né? Virar do avesso, porque não foi que eu fiz uma coisa similar, né? Eu virei, o público é outro, a teoria é outra, a narrativa é outra, o lugar que eu ocupo é outro, como eu me apresento é de outra forma. Então, foi uma mudança muito grande. E eu vou tatuar com o alfabeto, né? Com o idioma berber. Obrigado, Bianca. Eu acho que do que eu posso dizer desses anos de pitonisas é que, sim, muito transformada, muito mais sensibilizada por tudo, né? Em mim cabe a diferença, por mais que seja difícil no começo, né? Porque a gente só quer o conhecido, o que é gostosinho, que a gente já sabe como é. Mas hoje em dia eu sei que cabe a diferença, eu me esforço para ter essa humanidade à flor da pele. Às vezes posso conseguir mais, às vezes ainda estou engatinhando, mas enfim, estou no meu processo também. Mas a Pitonisas, ela é uma forma de me lapidar, né? Acho que tudo que eu faço para o outro, eu faço para mim também e vice-versa. Então, não tem como eu estar desassociada desse processo, dessa história, dessa criatividade, né? Eu estou inserida, é a minha alma. E somos seres em construção, né? Sempre. E aí a gente estava falando sobre relações humanas e a gente tem vindo sobre relações humanas ser um novo luxo. Total. Você que trabalha com esse tipo, o que que você, esse movimento que está acontecendo, né, de wellness, de realmente o silêncio é um luxo, ficar quieto é um luxo, ficar em casa é um luxo, não são mais aquelas coisas. Como é que você vê isso dentro das relações humanas ser um luxo hoje? Engraçado a gente paga caro, né? Até para esses hotéis que estão fazendo esses pacotes, né? De você, silêncio, para você dormir bem. Quem disse que a gente precisava pagar para dormir bem, né? Chegar nesse lugar, né? Eu preciso pagar para dormir bem, né? Então, realmente, né? É o convite, obviamente, assim, a gente está falando de um mercado de luxo, mas é um convite da pessoa silenciar, no fundo, que esse título, né, desse novo luxo está proporcionando, convidando, é que a gente precisa realmente ir para o simples, ir para a cama, deitar a cabeça no travesseiro, né, sonhar, desestressar, sair de uma rotina frenética, de uma agenda que tem reuniões sequenciais das 8 às 10 da noite, com fuso horários ainda para ajustar. É você realmente apagar a luz, né? Higiene do sono, dormir gostosinho, estar em contato com você, sentir o que esse corpo está vibrando. E isso é um novo luxo, né? Porque é você se perceber. E aí, primeiro no individual e depois se perceber no grupo, né? Se perceber na sociedade. Eu falo que a gente não tem como aprender a nadar se a gente não está na piscina. A gente precisa estar na água para aprender a nadar. Eu preciso estar com pessoas para aprender a me relacionar. A gente estava conversando, né? Como é que a gente aprende tudo isso? É com o outro. Não é no individual e não é com um robô Não. que vai te responder só o que você quer, só o que você pergunta, te elogiando o tempo todo. É justamente enfrentando as diferenças, enfrentando a pessoa que pensa exatamente o oposto que você. E como é que você respeita como que você isso? dá risada e brinda a vida com ela, né? Sendo seres humanos, né, de uma mesma raça e que cabe o pensar diferente. Por favor. Por favor, é só a gente olhar para a natureza, né? Inclusive, a gente está indo para a África ver a grande migração. Não acredito! Que é entender o ciclo da vida, porque ali convive o gnu, a girafa, a cobra, o hipopótamo, a zebra, os felinos, e todos, né? Existe uma ordem ali, né? Inclusive, agora, esse processo, esse fenômeno da natureza, que é a migração, eles buscando a vida, né? A engenharia desse processo mesmo, né? Porque vão os mais velhos na frente, porque sabem que vão morrer para dar chance do novo viver, né? Do filhote viver. Então tem todo a natureza ensina que todos convivem, que todos sabem o seu tempo, que tem tempo para todos, né?
Alguns vão fazer 5 vezes essa migração, outros talvez 6, mas que tem um começo, meio e fim, né? E a gente entende sobre a finitude dos nossos papéis também nessa vida, né? Como a gente precisa se regenerar, se reinventar. Então é lindo, né? A natureza ensina tudo. E aí o luxo é a gente voltar para o simples, voltar para essa essência, voltar para estar no silêncio, dormindo bem. É verdade, é verdade. Que parece tão simples e tão raro para muitas pessoas, né? Porque quantos estão dependentes de um remédio para dormir? Muitos. Muitos, né? E de um remédio para acordar, e de um para não sei o quê. E aí a gente vai mais se contaminando do que vivendo a nossa essência. Mas o feliz é que existe esse movimento que está acontecendo, né? Sim, existe. Existe esse movimento e o que eu sinto que está acontecendo, as pessoas realmente estão querendo buscar esse tipo de... Sim. Lógico que existe, eu acho que é uma vida não, eu estou falando da minha vida, mas estou falando, né, desde que começou a humanidade, existe ali a mesma tipo de... Eu acho que agora que a gente está mudando um pouco e várias pessoas estão buscando isso. Eu acho que isso que é... porque é uma necessidade, é uma né? necessidade. É uma necessidade. Não dá mais para viver assim. A gente precisa entender que tem outro jeito, que tem um outro jeito que dá certo, né? Não é só nessa máquina frenética, nessa alucinação total. Existe um jeito mais suave de lidar com as coisas, com as pessoas, com a própria vida, né? E você quer deixar um recado para a nossa audiência? A gente já disse tanta coisa aqui. Mas existe algum recado aqui que você queira dar? Alguma carta que você quer tirar para o recado? Eu não peguei o meu baralho, mas assim, a carta que sai do coração, né? E eu acho que falar em coração é falar de coragem, né? Coragem é agir com o coração. Né? Coração é o coração em ação. Então, eu acho que a gente, se eu puder deixar esse recado, é que tenham coragem de dar um passo, de caminhar ao novo, de experienciar uma coisa diferente, de tirar um pouco os véus do preconceito, do julgamento, do medo da opinião do outro. Sejam autênticos, né? Acho que a gente precisa ser autêntico. Então, assim, vai validando a vontade que vai nascendo nesse coração e vai dando espaço para isso, encontrar espaço fora, né? O dentro e o fora é uma lei hermética, né? O que está dentro é o que está fora. Então, vai dando espaço para isso se manifestar na vida, de verdade. Coragem. Ai, querida, muito obrigada, Dico. Gratidão, gratidão muito mesmo. Obrigada, Lu. Eu vou deixar aqui todos os contatos da Bianca, vou deixar o contato da Pitonisas, o Instagram dela. Eu ainda não participei de nenhuma viagem, mas eu vou participar. Com certeza. Espero que vocês tenham, de alguma maneira, se engrandecido com essa conversa, que vocês tenham alguma insight que vocês podem, de alguma maneira, aprofundar um pouco mais. Obrigado por vocês estarem comigo e até o próximo episódio.